Oi gente, tudo bem? Meu nome é Winnie, eu sou a taróloga aqui nesse canal e nesse vídeo eu vou te falar um pouco sobre as energias gerais da carta do Papa. Quando falamos da carta do Papa, é legal já começarmos falando sobre o ponto principal que temos aqui. Quando você olha para essa carta, o que você enxerga? Uma pessoa respeitada, uma pessoa que é respeitada, adorada até pelo que ela faz. Ele é um homem mais velho, ele é um arquétipo de uma pessoa mais velha, mais sábia, então ele tem ensinamentos a passar para as outras pessoas, tanto que isso é representado aqui com esses dois rapazes aqui aos pés dele, e nós temos também uma chave cruzada aqui no meio. Aqui nós temos essa chave cruzada, que ela fala um pouco sobre os segredos, sobre abertura, né? As chaves abrem caminhos e aqui elas estão guardando um segredo. Então tem aqui a informação sobre segredos que o próprio tarô traz, que a própria religião traz. Então essa carta questiona e traz à tona tudo isso. Eu falo questiona porque aqui no baralho de Waite Smith a gente tem uma representação também inspirada lá no cristianismo, mas não são todos os baralhos que são assim. Mas a importância aqui dessa carta é a representação do saber, do superior, do respeito. Então nós temos uma carta muito madura, fala de um momento onde nós precisamos lidar com a vida de uma maneira mais madura, onde a gente precisa fazer as coisas da maneira correta. Afinal, ele é o Papa, ele é o sacerdote, ele não tem a essência da mentira, ele não tem a essência do errado, entendeu? Porém tem um ponto, se a gente coloca ele numa posição de obstáculo, né, temos o ao contrário disso aqui. O ao contrário disso seria o quê? Temos a carta do diabo, também fala um pouco sobre isso. Mas se você faz uma pergunta, qual é o obstáculo nessa situação X? Saiu o Papa, pode estar falando que está faltando respeito, que está faltando seriedade na situação. Então tem aí um pouco disso, mas ao mesmo tempo, quando falamos do Papa, nós também falamos de compromisso. Ele também traz aspectos de falta de facilidade para lidar com alguma coisa, porque ele é uma carta mais madura, mais sério, então lembra dos tempos antigos, como que eram feitas as coisas, o conservadorismo, sabe? Então, se você pergunta qual é o obstáculo numa situação, você pode considerar essa situação que eu falei agora, quanto você pode considerar que alguma coisa está burocrática demais. Então ele também é um indício de burocracias, contratos, questões legais, onde você precisa lidar ali com uma coisa mais burocrática, não é algo tão simples ali de desenrolar, mas ele é bons caminhos, ele tem caminhos abertos, fazendo as coisas da maneira correta, seguindo a lei, agindo da maneira correta e também preservando os hábitos de antigamente, sabe? Então ele tem uma vibe mais conservadora ali. E aqui a gente deu alguns exemplos de como colocar isso na prática nos jogos, mas vamos falar que a gente tá falando de uma carta de amor, de um jogo de amor. Saiu o Papa? Pode indicar um compromisso. Afinal, entende que ele tem toda essa seriedade, ele tem todo esse dogma, ele tem todo esse respeito pelas regras, pela lei, pelo que é conservador. Então ele é um arquétipo que muitas vezes ele pode sair num jogo falando sobre um casamento. Vou até dar um exemplo com a carta que tá aqui do meu lado. 6 de ouros, por exemplo. Aqui poderia até estar falando, olha, eles têm até representação parecida, engraçado. Ele poderia estar falando de questões de dinheiro, de ajuda dentro do casamento, sabe? Então, em alguns momentos, dependendo do jogo que você estiver fazendo, o Papa vai estar falando da referência ao casamento. Então, enfim, essa carta ela é uma representação aí sobre casamentos também. Não tô falando que se você perguntar algo que esperar de um relacionamento com aquele ficante ali, a gente tá só ficando algumas vezes, sai o Papa que vocês vão casar. Não é isso. Então, conforme você for abrindo jogos diferentes, você vai entendendo o que, em qual situação essa carta está falando, né? O que essa carta está falando de acordo com cada situação, de acordo com as cartas que estão ao redor dela. Então, é importante, principalmente no começo, entender as principais energias dessa carta. E aqui no Papa nós temos uma energia de conservadorismo, de ensinamento, de alguém, um arquétipo de uma pessoa que é lá dos tempos antigos, que busca fazer as coisas lá das antigas, assim, não quer muito novo, não é muito de buscar coisas novas. Numa posição de sombra, isso pode estar completamente ao contrário, pode falar até de hipocrisia, de uma pessoa que está ali pregando que ela é isso, que as pessoas deveriam ser dessa forma, mas nem ela mesma é. No seu lado luz, né, exala respeito, fala de ensinamentos, de coisas que você pode ensinar para os outros, se você perguntar qual a sua vocação para as cartas. E sai o Papa, pode estar falando que você pode ser um ótimo professor, então tem toda essa energia mais sábia, mais antiga, é uma carta bem interessante, que ela vem ali lembrando a gente que existem lados dentro de nós que ainda vêm de tempos antigos, mesmo que a gente carregue isso dentro da nossa ancestralidade, de certa forma, mas nós carregamos isso também dentro da gente, e algumas vezes podemos ser hipócritas, e algumas vezes podemos esquecer desse lado, mas é importante lembrar disso, e é isso que o Papa vem trazendo pra gente.
Aqui tá um pouco sobre a energia geral do Papa, tem muitas coisas que a gente precisa falar e colocar, de acordo com tal pergunta, como ele está se expressando, como essa carta se expressa na pergunta X, então tem muita coisa, mas aqui está uma energia geral sobre o Papa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo que eu vou te responder também, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.